Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, como é que você está? Para mais um dia que nós podemos aqui compartilhar uma palavra de Deus e hoje é o nosso 21º dia desse jejum, dentro desse tema, estabelecendo raízes mais profundas no ano da aceleração. Esse livro que foi escrito por 21 pastores, dentro desse tema, palavras poderosas, palavras abençoadas. A palavra de hoje foi escrita pelo pastor Márcio Alves, da Videira de Margate. O tema da mensagem de hoje é Raízes profundas darão frutos abundantes. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 29 ao 30, diz assim: Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. 2 Reis 19, 29 ao 30. Em Salmo capítulo 92, versículos 12 ao 14, assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O cedro do Líbano é uma árvore de raízes profundas, as quais buscam água e mantêm a árvore robusta, forte e com longevidade. Nos seus primeiros anos de vida, ela está sendo fundamentada para baixo, para depois tornar-se vigorosa aos olhos. Ela não depende apenas das águas das chuvas, pois suas raízes profundas buscam água diretamente nos lençóis freáticos. Nos tempos bíblicos, sua madeira era usada para construir casas, palácios, templos, embarcações. Além disso, ela tem beleza, ela tem perfume, ela tem força e resiste aos desafios da água e do vento. É, portanto, muito confiável e estável. Tudo isso se assemelha ao propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Veja, Salmo 91, versículo 7 diz assim: Cairão 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não cairemos, porque temos raízes profundas e estáveis. O salmista Davi disse que o justo é como o cedro do Líbano. Com isso, podemos ter uma ideia de que Deus tem planos para nós maravilhosos. É natural que desejamos, pela graça do Senhor, é natural desejarmos sermos fortes, firmes, confiáveis, apresentando a beleza da vida cristã em nós, sendo resistentes diante das dificuldades. À medida que crescemos, buscamos liberar nossas raízes de forma mais profunda, ou seja, no acolhimento e reconhecimento e revelação da palavra, com zelo na unção e autoridade do Espírito Santo, na edificação dos dons, no fluir dos 5 ministérios e para sermos fortalecidos contra os levantes do maligno. Sem raízes, profundidade espiritual, somos arrancados facilmente da direção de Deus. Sofremos com as tempestades e ventos da vida. Uma vida alicerçada em Deus, sobre a rocha, que é Jesus e sua palavra, a pedra principal. Não podemos viver de adubo do mundo que é artificial. Esse falso adubo natural contamina o nosso coração e o propósito de Deus em nossas vidas. Tudo depende de onde estamos plantados. Se estivermos plantados em Deus, regados pela sua palavra continuamente, o manancial de águas vivas jorrará em nossas raízes, nos dando força para crescer no tempo devido. Mesmo nos desertos da vida, ainda que as tentações queiram sufocar, o inimigo tentar nos confundir, tudo será vencido quando buscamos em Deus, pois Ele mantém nossa vida regada pela esperança e liberada pela fé,
e certamente nos livrando de todo mal. O Senhor ouve e atende o clamor do justo, da viúva, do órfão, do pobre, ele ouve as suas necessidades. Sobre raízes, sua invisibilidade é muito importante. Quando a semente germina, existem fatores para cima e para baixo. Ocorre o crescimento para cima, troncos, galhos, folhas, flores e frutos. O outro para baixo, suas raízes. Nossa vida não pode ser apenas algo exterior, mas interior. A raiz garante firmeza, garante nutrição e sobrevivência para a planta. Porém, muitas vezes, enfatizamos apenas o que a árvore produz, ou seja, o fruto, mas nos esquecemos muitas vezes das raízes. Lembre-se que sem raiz jamais existiria o fruto. A primeira função da raiz é dar sustentação. As raízes que se espalham a partir da base do tronco estendem-se em todas as direções, prendendo assim a planta ao solo. Uma árvore com suas raízes bem fixadas e profundas não cai na tempestade, pois estão bem fundamentadas. Ela suporta o vento e todas as intempéries contra ela. Na parábola do semeador, temos algum exemplo da importância da sustentação das raízes. A semente caiu em solo rochoso, assim a Bíblia descreve sobre ela. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. E Jesus explica o significado. Ele vai dizer que a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra e recebem com alegria, esses não têm raiz, quando creem apenas por algum tempo, e na hora da provação não permanece. Mateus 13:13. Não aprofundar as raízes, ou muitas vezes a falta de raiz vai provocar morte. A semente no terreno rochoso possuía raízes, porém superficiais. Ela nasceu alegre e radiante, mas logo morreu. E por que morreu? Porque não desenvolveu raízes profundas e sustentáveis. Debaixo de um sol escaldante, era impelida por fortes ventos. Ela não suporta e morre, porque suas raízes eram superficiais, ou seja, abandonaram o propósito. Hoje falamos muito sobre avivamento, evangelismo, missões e outras atividades. É claro que devemos falar e agir, mas lembre-se que a nossa sustentação é que definirá a longevidade do que edificamos. Sempre quando falamos em avivamento, consideramos as grandes copas que se destacam, as folhagens exuberantes, mas nada adianta sem as raízes conectadas, dando os nutrientes necessários, pois torna-se apenas uma aparência. Lembre-se que aparência sem realidade não agrada o coração de Deus. Eu te pergunto, onde estamos plantados? A vida, o crescimento e a utilidade de uma árvore dependerão diretamente do solo onde está plantada. Se estivermos em locais inadequados, como um pântano ou entre as pedras, poderemos definhar e morrer. O Salmo 92 diz que o justo deve estar plantado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. A natureza da árvore por si só não garante sua sobrevivência e produtividade. O ambiente também é importante, assim também saber com quem caminha e sobre qual fonte você se alimenta determinará a frutificação. Da mesma forma, o cristão precisa estar plantado no lugar certo. Ele não pode pensar que irá crescer e frutificar sem encontrar o lugar do propósito. Se, porém, sabemos que estamos plantados num bom terreno, precisamos permanecer nele. Pode ser necessário mudar uma planta de lugar, mas isso não pode se tornar rotina, pois impedirá
o crescimento dela. O transplante contínuo impede o fortalecimento das raízes. E é o caso de quem vive mudando de igreja constantemente. Mudanças podem ser necessárias e importantes, mas não devem se tornar costume ou modo de vida. Pois, se assim o fizer, você matará aos poucos o vigor de que necessita para continuar. Demonstramos firmeza ou instabilidade? Como eu disse, o cristão não pode ser nômade. As árvores normalmente permanecem onde estão. Nossos deslocamentos, se necessários, devem ser feitos com cuidado e oração. O ímpio pode ser como a palha que o vento dispersa. O Salmo 1 diz isso. Mas o justo, ele precisa ser estável, contínuo e focado. Muitas pessoas apresentam uma preocupante instabilidade em suas vidas. Não se firmam no emprego, na vida da igreja, na profissão, na escola, no casamento e muitas outras áreas. Particularmente, creio que esse modo de vida parece favorável aos propósitos do inimigo e não aos propósitos de Deus. Uma pessoa assim pode até defender o valor de sua liberdade e independência. Contudo, será solitária, frustrada e fracassada. Volto a falar e enfatizar. Mudanças eventuais são necessárias se edificar a vontade de Deus. Mas se isso se tornou algo constante em sua vida e você sempre aborta processos e jamais cria raízes, você corre um grande risco de chegar no final da vida e não ter feito nada de relevância e significado. Cuidado! Mudanças podem ocorrer em nossas vidas, mas uma hora, e que não seja muito tarde, precisaremos parar, crescer e frutificar. Às vezes, essa instabilidade pode ocorrer por falta de paciência, de constância, passividades. Alguns querem que o fruto apareça instantaneamente, mas não é assim. O Senhor diz que é Ele quem muda o tempo e as estações. Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 11 diz assim: Portanto, irmãos, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, portanto a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Quais são as nossas raízes? Assim como as árvores, os cristãos precisam ter raízes fortes e profundas. Raízes são vínculos, tudo aquilo que nos prende a alguém, a um lugar. Precisamos ter vínculos. Lembre-se que Deus se manifesta, ama, cuida através da gente. Existem pessoas que contam conosco, com as quais possamos contar também. Ninguém deve estar solto por aí, como uma estrela cadente que não tem órbita. Por isso, raízes conectam pessoas e geram propósito. Precisamos ter raízes na vida da igreja. Lembre-se que a fé e o amor são vínculos que nos unem a Cristo e aos irmãos. Mas isso não acontece automaticamente. Precisamos aprofundá-los mediante a ação da nossa vontade, com determinação e compromisso, que se manifestam em forma de participação e trabalho, com perseverança obstinada. Precisamos ter raízes nos compromissos e propósitos estabelecidos. Não sejamos levianos. Leviano significa leve, ou seja, sem peso, podendo ser levado por qualquer vento.
é o tipo de pessoa que não se firma em coisa alguma. E as árvores mortas? Muitas pessoas na vida da igreja têm problemas em firmar raízes profundas. São rasos, questionadores, não fazem nada, mas querem receber dos outros e quando fazem, divulgam e se comparam e se julgam os melhores. Todas essas duas raízes são fracas e facilmente caem com as tempestades. Precisamos tomar cuidado com o que aparece de repente, apresentando-se como super cristão, sem ligação com nada e ninguém. Esse tipo de pessoa normalmente cria problemas por onde anda, pois está apenas em busca de satisfação dos seus próprios interesses. Lembre-se que árvore sem raiz não produz coisa alguma. Torna-se inútil e uma árvore sem vida é uma árvore que perdeu a raiz e o final de uma árvore sem raiz significa que perdeu a sua função. E o Senhor diz que será lançado no fogo, lançado fora e será queimado. O inimigo deseja que isso se torne realidade, mas o propósito do Senhor é que estejamos arraigados neles, firmes, inabaláveis e sempre frutíferos para a sua glória. Creia nisso. O Senhor quer que você estenda raízes profundas na presença dele. Que você viva algo extraordinário do Senhor na sua existência, em todo o tempo. Que você possa manifestar do amor, da glória, do agir do Senhor. E que nesse ano, nesse tempo, seja um ano de você criar raízes profundas. No ano da aceleração, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Deixa eu orar com você, te abençoando nesse dia, o nosso 21º dia. Hoje nós terminamos esse jejum de 21 dias e eu creio que foi especial para a tua vida. Eu quero profetizar, eu quero declarar que você vai viver um ano como você nunca experimentou, do derramar da graça, da glória, do cuidado e do amor do Senhor. Você pode continuar ouvindo as nossas palavras, você pode entrar, acessar as redes sociais, continuar vendo as palavras poderosas e abençoadas, acompanhar os nossos cultos online, mas estando conectada a um corpo, lugar onde Deus te colocou, que você crie raízes, que você possa manifestar da glória e ter frutos para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar e agradecer o teu nome. Obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos aqui louvando, glorificando, exaltando o teu nome. E eu quero profetizar, Senhor, que nesse final de 21 dias, os teus filhos, Senhor, já estão com raízes mais sólidas, raízes mais profundas, conectados no Senhor, para viver coisas extraordinárias, que seja um ano poderoso, um ano de milagre, um ano de salvação, um ano de transformação, de restauração das famílias. Pai, em nome de Jesus, eu concordo. Como igreja, nós abençoamos cada um, ó Deus, que viveu esses 21 dias debaixo da tua presença, que eles vivam o favor do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Deus te abençoe e Ele faça resplandecer sobre você a luz dele, em nome de Jesus. Que você possa ser fortalecido, cheio da vida do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.